Mas então podemos dar início ao nosso próximo painel sobre o direito à educação, com as professoras Geisa de Assis Rodrigues, que é professora aqui do Mackenzie, membro do Ministério Público Federal, e também a professora Maria Paula Dallari Bucci, que ambas são do grupo de pesquisa aqui do Mackenzie sobre direitos sociais e políticas públicas, vem contribuindo desde de antes da primeira ZAP, né? A Geisa formalmente a partir dali, e a Maria Paula, nós já há algum tempo trabalhando juntas com o tema da educação. Então, dado ao adiantado da hora, a gente vai já iniciar com a palestra da professora Geisa. Então, boa tarde a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para tratar de temas relacionados ao combate à pobreza. A ASAP é uma rede de integração de vários acadêmicos de várias áreas. Vocês puderam perceber aqui a interdisciplinariedade dos estudos, e a ideia é justamente congregar pessoas para tentar responder a esses importantes desafios relacionados à pobreza. Obviamente que nós, da ASAP Brasil, pensando principalmente em temas relacionados à pobreza do nosso país, mas, obviamente, dialogando com outros países que já resolveram esse problema ou que também têm bolsões de pobreza também em seus países, porque também nos países desenvolvidos existem pessoas em miséria, vivendo em pobreza. Então, esse é um desafio, um compromisso que hoje, eu acho que é fundamental que todo profissional do direito, das ciências sociais, da educação, de qualquer área, deve fazer. O que a gente propõe com essa rede, e a gente está sendo ouvido aqui por vocês, mas também está havendo uma transmissão online para todos aqui que estão comparecendo ou estão aqui também virtualmente acompanhando o nosso trabalho, é se integrar essa rede. Se nós tivermos mais pessoas se integrando a essa rede, a nossa missão hoje foi cumprida. Então, se a gente tiver os doutorandos, os alunos, outros professores se engajando para discutir esses temas, esse é o nosso objetivo. E hoje eu vou falar, já que a gente está falando de combate à pobreza, a gente não poderia deixar de falar sobre os povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas no Brasil, quando eles são integrados, embora sejam extremamente ricos, no sentido de uma riqueza cultural, de uma riqueza de vida, de felicidade, de saber se relacionar com a natureza, viver de forma sustentável, quando eles são integrados na nossa sociedade, eles, como já dizia Darcy Ribeiro, a integram como párias. Os índios são os mais pobres dos pobres, porque quando eles se integram, eles perdem, eles não têm acesso às vantagens econômicas que o resto da população tem, e, ao mesmo tempo, eles perdem toda a riqueza que eles possuem como povo, a sua identidade. Então, é muito importante, quando a gente fala de pobreza no Brasil, falar sobre os povos indígenas. E é muito importante falar sobre educação e povos indígenas, porque a educação, a educação, principalmente a educação escolar, ela pode representar muitas coisas ambíguas para os povos indígenas. Ela pode representar, sim, uma possibilidade de redenção, uma possibilidade de empoderamento, de poder discutir com outros, com a sociedade que os circunda de uma forma soberana, mas também ela pode representar uniformização indevida, perda de suas tradições, de suas crenças, de sua forma de vida. Então, esse tema é um tema muito importante. E eu comecei a falar sobre esse tema a propósito no meu pós-doutorado, que realizei no King's College, e dentro dessa pesquisa que nós estamos fazendo sobre educação aqui. Então, nós temos esse projeto de pesquisa, que é um projeto que envolve também a professora Maria Paula Dallari, que é da USP, outros docentes
professora Maria Lúcia, que é da área de administração, uma pesquisadora aqui da universidade, outros docentes e outros alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para pensar sobre esse tema que é extremamente complexo. E eu vou falar um pouco de vocês, juntando também a minha experiência profissional como membro do Ministério Público Federal, esse trabalho que a gente vem fazendo no Ministério Público Federal, que é uma instituição, principalmente para os estrangeiros, né, deixar bem claro, porque muitas vezes o Ministério Público Federal ele é identificado apenas com a persecução criminal, que é um trabalho importantíssimo do Ministério Público também, mas não é o único. O Ministério Público Federal ele atua também em outras demandas e essa foi uma solução da nossa sociedade. Aqui no Brasil, para onde que eu tenho que apontar? Então, uma das funções constitucionais do Ministério Público é na defesa dos direitos indígenas. Então, o artigo 129, inciso 5º da nossa Constituição Federal, ele estabelece como uma das funções que o Ministério Público defenda as populações indígenas, os direitos das populações indígenas. E essa defesa, o encargo dessa defesa é atribuído principalmente ao Ministério Público Federal, porque as temáticas, os assuntos relacionados aos índios estão sob o encargo da União Federal. Então, acaba que esse ramo do Ministério Público, nós vivemos numa federação e o Ministério Público da União tem essa maior encargo e dentro do Ministério Público da União, o Ministério Público Federal. Então, é muito comum isso que vocês veem aí nessa imagem, os índios, a reunião de procuradores com índios, a gente tem que receber, a gente tem que dialogar, e daí começa o primeiro desafio da atuação do membro do Ministério Público. Os membros do Ministério Público, até hoje, nós não tivemos nenhum integrante do Ministério Público que seja indígena. Então, os membros do Ministério Público são todas pessoas que pertencem à sociedade dominante. Uma sociedade que, obviamente, tem sua pauta de interesses, comungam uma outra cultura, outras crenças. Então, o primeiro impacto do membro do Ministério Público é ele entender a lógica daquela cultura, poder fazer esse diálogo, poder entender o que significa a dimensão desses direitos. Então, esse é o primeiro desafio que se tem. Aqui a gente tem uma tabela aqui, está até em inglês aí, porque foi de uma apresentação que eu fiz na Inglaterra, mas aqui nós temos, esses dados são dados apresentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público e também a partir do nosso sistema interno, que é o sistema único que apresenta os dados de atuação do Ministério Público. Então, entre 25.771 investigações que foram conduzidas em 2014, 820 tratavam sobre direitos indígenas. E, dentre essas 820, apenas 20 relacionadas à questão da educação escolar. Então, a gente percebe que as maiores demandas que se apresentam ao Ministério Público, elas não estão relacionadas, na questão indígena, elas não estão relacionadas à educação escolar. Por quê? Porque ainda existem outros temas que são mais cruciais para comunidades indígenas e que estão relacionadas a um tipo, até mesmo a sua manutenção como povo indígena, que é a questão da demarcação das terras e também, além das demarcações das terras, das disputas de terras, que até hoje a gente ainda não equacionou totalmente no país, nós temos os problemas relacionados à área de saúde, que nos ocupam muito e que são críticos. Né? Você tem um problema, às vezes, de vida ou morte. Então, os índios acabam trazendo essa demanda de uma forma mais intensa do que as demandas de educação. Mas as demandas de educação, e isso aqui é só um ano, cada ano elas vão se aumentando progressivamente, na medida em que essas outras questões estão equacionadas. Então, nos povos indígenas, em que as suas áreas já estão demarcadas, em que já as questões da educação começam a surgir e serem apresentadas ao Ministério Público. E aí, é um ponto importante para a gente fazer a distinção. Então, a gente tem aqui duas imagens, uma imagem de um
grupo indígena caçando e tal, com crianças participando, adultos e crianças. E aqui, índios na escola, essa é uma foto do Milton Guran, a escola Índios na Escola Caiapó, né? São duas coisas diferentes que tem que ficar bem clara, essa distinção. A educação indígena, ela é muito mais do que a educação escolar indígena. A educação indígena é essa transmissão de conhecimento que acontece entre os mais velhos para os mais novos, de como viver, de como adotarem, em que acreditar, que é o que acontece também na nossa sociedade, no âmbito da família. A educação, ela é muito mais do que essa educação rígida dentro de padrões que nós temos dentro do sistema escolar. A educação escolar é uma outra questão. Então, a gente vai falar aqui sobre a educação escolar, mas a educação indígena é fundamental. E a gente tem que tentar conciliar. A gente não pode fazer uma escola que leve para o índio um preconceito. Não pode fazer uma escola que mate a língua indígena. A gente não pode fazer uma escola que introduza uma alimentação que não é compatível com os hábitos daquela população. Porque senão a escola vai estar contra a educação dos índios. Então, essa é uma grande questão que a gente tem sempre que se avaliar. Claro que a educação também indígena, e quando a gente fala aqui de povos indígenas, a gente tem que entender que existem múltiplos povos indígenas, variados. A gente temos no Brasil mais de 200 povos indígenas. Tem povo indígena que quer uma escola regular, que ele já perdeu a língua dele, e tem povo indígena que, às vezes, não quer nem aprender o português. Então, essa oitiva do que aquela comunidade quer, ela é fundamental para que não haja uma violação dos direitos dos índios através da escola. Aqui vou fazer um panorama bem rapidamente sobre o arcabouço jurídico da questão da tutela indígena, da escola indígena. Então, tudo começa porque até então, até 1988, então foram mais de 400 anos de tentativa de incluir forçadamente os índios através de um tipo de escola que era a escola tradicional. Então, não se imaginava que os índios poderiam ter uma escola diferente. Não se imaginava que os índios poderiam dar as suas aulas através de suas metodologias, através de um calendário próprio, através de um material próprio. Então, a ideia era uniformizar, era assimilar o índio, o que se chamava, em termos jurídicos, a comunhão nacional. Isso, na Constituição de 88, isso não acontece, felizmente, e por vários motivos, a resiliência do nosso povo indígena, dos povos indígenas da América Latina, mas especificamente do Brasil, é uma resiliência notável, porque, apesar de tudo, eles se mantiveram. Nós temos ainda mais de 180 línguas indígenas, nós temos ainda várias comunidades que ainda vivem da maneira que eles vivem, e mesmo aquelas comunidades que não têm já mais tanta tradicionalidade, eles se integram na sociedade hoje, portando e assumindo a sua diferença de perspectiva como indígena. Então, essa Constituição ela é muito importante e, às vezes, a gente se esquece de quanto houve de participação popular e social nesse capítulo, na construção dessa Constituição. Eu mesmo me lembro, já estava na faculdade, né, e a gente denunciando a idade, mas eu já estava na faculdade e a gente ia do Rio de Janeiro, que eu estudava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, íamos em vários ônibus, em caravanas, para discutir a educação que seria implementada naquela Constituição. E os índios também participaram. E os índios também quiseram que aquelas lideranças indígenas, naquele momento, que o Ministério Público fosse um aliado na defesa indígena. E quiseram ter uma garantia de que suas crenças, seus direitos seriam preservados e lutaram para que houvesse uma educação bilíngue. Isso tudo está expresso na nossa Constituição.
E toda a legislação posterior foi nesse sentido de concretizar. Então, a LDB de 1996, ela já estabelece várias regras importantes para garantir esse conceito da escola indígena diferenciada. Aí vem essa resolução do Conselho de Educação Básica, que é muito importante e que nela estabelece todos os requisitos que uma escola indígena deve ter. Tem que ter um professor indígena, tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter um espaço arquitetônico que não viole os interesses dos índios. A gente vai ter isso também muito claro no Plano Nacional de Educação de 2001, um diagnóstico deixando claro que um dos grandes problemas naquele momento era a questão da desarticulação institucional, que a gente tem muito bem estudado no nosso grupo, entre União, Estado e município, porque nesse momento você vai ter a passagem da responsabilidade da educação, que antes era da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para a União, o Ministério da Educação, que, por sua vez, se passou para alguns estados e alguns estados passaram para alguns municípios, sendo que os municípios seriam só se eles tivessem reais condições, alguns pressupostos jurídicos para assumir essa função. Só que isso, em muitos lugares, não foi realmente observado. Então, nesse momento, em 2001, já se faz um diagnóstico muito crítico daquela ideia de 88, ela não estava sendo implementada do jeito que se queria. Mas o legislador reconhece essa deficiência, estabelece novas metas e novas estratégias. Daí a gente vem a Convenção 169 da OIT, que é muito importante, reconhece o direito dos índios ao seu autogoverno e também em matéria de educação. Essa convenção que demorou um pouco, ela de 87, ela demorou a ser promulgada e ratificada pelo Brasil, mas isso acontece em 2002 e isso vai ser muito importante para a consolidação dos direitos indígenas também no nosso país. Depois nós temos a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, em 2007, e aqui o Brasil já é signatário desde o início. Então, o Brasil já tem aí, nesse momento, uma afirmação em favor dos direitos dos índios, e inclusive na temática da educação. Esse decreto federal de 686, ele é importante de 2009, não, desculpa, 6861 de 2009, porque ele define um conceito muito caro para os índios, que é a ideia de território etno-educacional. A ideia de se dividir os espaços do país em territórios, a partir dessa questão dos interesses dos povos indígenas. E, por fim, o nosso Plano Nacional de Educação, agora celebrado em 2014, que vai nessa mesma linha. Bom, isso nós podemos dizer, assim como disse o professor Siqueira, que nós temos um arcabouço jurídico bastante consistente e que nos permite instrumentalizar uma luta em favor dos direitos dessa população. O problema são os desafios dessa implementação desse direito. Então, nós temos 246 povos indígenas no Brasil, 150 línguas, 25 povos indígenas, 25 línguas que são faladas por mais de 5.000 falantes. Nós temos aqui uma questão. Uma vez eu estava falando com um professor da África do Sul e falando sobre essa temática, e aí ele me falou, então, quais são as línguas indígenas que são línguas oficiais no Brasil, além do português? E eu falei que nenhuma, porque na África do Sul existem 12 línguas oficiais de vários povos, e aqui a gente teria como ter isso, mas não existe. Então, a gente entende que os índios podem manter e devem manter a língua deles, mas a gente não quer fazer um diálogo com eles. As escolas das áreas das pessoas que não são indígenas, as crianças, as nossas crianças, não aprendem a língua, pelo menos as línguas principais. E, obviamente, isso dificulta um diálogo. Aqui também essa diferença do povo indígena,
um povo indígena tem uma língua, o outro tem outra língua, um fala, um não fala mais, um é mais próximo dos nossos hábitos, o outro é menos. Isso gera um grande desafio na tutela do direito à educação, porque você tem que singularizar as políticas. Também nós temos uma minoria. Se a gente pensar aqui, esses dados são dados nacionais, do último censo, nós temos mais de 4 milhões de estudantes brasileiros e temos 238 mil estudantes indígenas. Então, obviamente, toda a política da educação é pensada para os mais de 4 milhões de estudantes. Então, é muito difícil deixar claro que nós temos... 4 milhões? Não, 49, desculpa, 49 milhões, desculpa. 49 milhões. Então, é muito mais difícil você deixar, pensar nessa minoria no momento de estabelecer as políticas públicas. E é muito difícil para quem vai defender essas minorias tentar convencer um sistema que, para a maioria, já é um sistema deficitário, que esse sistema tem que se ajustar às necessidades específicas dessa minoria. Então, esse é um problema que se depara na atuação. Aqui eu falei já da desarticulação interinstitucional. Aqui nós temos aqui o mapa dos territórios etnoeducacionais já pactuados. Esse mapa está um pouco já desatualizado, já existem outros mapas, mas ainda assim nós temos muitos problemas em relação a esse diálogo que é necessário ser feito entre União, Estado e município. Então, muitas vezes, há um desencontro total, às vezes um desconhecimento da legislação que é inacreditável e que está acontecendo nesse exato momento. Então, a gente tem uma dificuldade de como enfrentar, porque essa desarticulação, ela não é só para a educação indígena, ela é para todas as diversas áreas no Brasil. E isso, obviamente, impacta o exercício e o gozo dos direitos. Aqui eu vou falar rapidamente algumas questões específicas que têm chegado ao Ministério Público. Investigações que nós temos sobre essa temática. Infraestrutura das escolas. Aqui nós temos uma questão que é muito séria das escolas indígenas. Nós temos 58,4% das escolas indígenas, ou seja, mais da metade das escolas indígenas, não tem água potável. 41% não tem eletricidade. Só 12% tem acesso à internet. Então, isso dificulta, obviamente, reforça a exclusão digital. Mas o que é pior, 35,53% dessas escolas, elas também não têm um projeto pedagógico específico, indígena, que é o que caracterizaria essas escolas. E também não tem material didático. Então, aqui a gente tem um problema da infraestrutura das escolas, que é um problema grave, mas também um problema que impacta a questão do próprio projeto pedagógico. Porque se você não sabe como trabalhar com aquele conhecimento indígena e fazer um diálogo com um conhecimento que é o conhecimento geral da sociedade, realmente fica muito difícil. O que às vezes acontece? A população indígena tem um péssimo ensino de qualidade em relação ao conteúdo geral e tem um ensino de qualidade muito ruim também em relação à afirmação da sua própria cultura. Aqui, esse livro aqui, Joaquim Toco e Amigos, Na Terra do Gar, é um livro que é resultado de um trabalho do Ministério Público Federal, junto com a comunidade de Santa Catarina, para poder criar um material específico para a comunidade. Então, porque há essa carência. É muito difícil. E a gente tem uma dificuldade em relação... Esse trabalho é um trabalho bilíngue, com a educação bilíngue ou multilíngue, porque os povos guaranis, por exemplo, não basta eles falar só português e a língua deles própria.
eles precisam também falar espanhol, porque eles perambulam pelo Paraguai, pelo Uruguai, por várias regiões que falam espanhol, e eles precisam, também demandam isso. Então, obviamente, que são vários desafios que precisam ser enfrentados. Por um professor, né, e aqui a gente tem os professores indígenas, que muitas vezes, não obviamente, precisam ser capacitados em fazer o que é muito difícil para qualquer um de nós, fazer uma educação multicultural, fazer uma educação que realmente trabalhe com duas culturas, fazer um projeto pedagógico para esse tipo de desafio, fazer materiais, porque esses professores indígenas, eles precisam ser pesquisadores também. E qualquer uma pessoa que é professor e pesquisador sabe o quanto isso é difícil conciliar, o quanto de técnica, o quanto de estudo, de esforço a gente precisa. E qual é o grande problema que o Ministério Público tem em relação a professores indígenas? Contratação dos professores indígenas, porque se você vai fazer o concurso público tradicional, não vai passar um professor indígena. E o professor indígena, ele é uma liderança política na sociedade indígena. Então, não adianta você colocar um professor de fora, ele pode ter muitos problemas com aquela comunidade. Ao mesmo tempo, o que acontece? Então, muitos ficam com contratos de trabalho precarizados. E aí o professor indígena ganha menos, que já não é um grande salário para o professor de educação básica, mas o professor indígena ainda ganha menos. Ou não tem seus direitos trabalhistas, ou não tem direitos de férias. Então, a gente tem aí uma situação que a gente tem tentado trabalhar. Com a questão da seleção pública, a gente já tem sido mais exitoso, temos conseguido criar editais de concurso, que a gente consegue fazer a seleção pública e, ao mesmo tempo, atender aos interesses da comunidade. Mas a questão da contratação, da regularização dos salários ainda é complicada. A questão da alimentação escolar aparece muito para a gente duas questões. Uma a qualidade da comida, que é uma comida muitas vezes industrializada, é uma comida que os índios não comem, não gostam, ou se gostam é muito ruim, porque acaba introduzindo um hábito alimentar totalmente incompatível com aquela sociedade. E outra coisa que, quando se pensa em dar alimento para a escola, se pensa nas crianças, porque são as crianças que vão estar lá se alimentando. Só que é muito comum que várias comunidades indígenas só se alimentem em família. Então, a família vai para a escola comer com os filhos na escola. É a hora deles comerem, vai todo mundo para lá comer. E aí, obviamente, não tem comida suficiente para todo o mês das crianças. Então, isso que não é em todas as comunidades, mas em várias comunidades acontece, e eles chegam, olha, não tem comida. Porque ninguém faz esse tipo de planejamento, ou, pelo menos, faz um debate com eles, conversa, olha, tem que levar comida, eu não sei como fazer, mas não pode ficar desconsiderando a peculiaridade da comunidade indígena. A questão do financiamento também. Nós temos algumas políticas que dão um financiamento um pouquinho diferente. Se tem comunidade indígena, você paga um pouco mais. Mas várias políticas públicas da área de educacional não contemplam, não diferenciam se o aluno é indígena ou não indígena. E o que é pior, e eu venho tentando obter esse dado já há bastante tempo, e olha que eu sou do Ministério Público, requisito informações, peço isso, além da minha atuação como a professora, mas não se tem, porque não temos, essa é a sensação, nós não temos os dados de quanto é investido na educação indígena, escolar indígena, para justamente avaliar se é uma questão de baixo financiamento ou não, ou de má gestão, ou de um outro problema qualquer. Então, a gente tem essa opacidade no controle dessa política pública, que não é exclusiva da questão indígena, mas que afeta aqui a nossa avaliação. Nós, diante de todo esse quadro, nós percebemos no Ministério Público que era fundamental criar alguma coisa diferente, um modelo diferente de atuação. Não dá para ficar só com investigação tradicional, o inquérito civil público, obtendo informações, documentos.
E aí a gente está começando a pensar, e isso existe em algumas áreas, uma atuação através de projetos. Então, o que é o projeto? Se apresenta um projeto, um grupo de membros do Ministério Público apresenta um projeto com um orçamento específico. Nesse caso da defesa da escola indígena, o orçamento foi de 70 mil reais, um orçamento para se tentar atingir determinadas metas. Né? Então, é uma atuação interessante também, porque ela gera um maior controle social da própria atuação do Ministério Público, porque você entende, bom, esse dinheiro aqui, né? Então, a crítica, por exemplo, que foi feita pelo professor Siqueira, ela tem sentido. A gente está gastando tanto com esse sistema, e esse sistema está trazendo o quê para a gente? Tanto o Ministério Público quanto o Judiciário. Então, é uma crítica que é procedente e tem que existir. Então, a gente está tentando, ainda de forma bastante tímida, mas trabalhar através desses projetos de modo que se estabeleça planos e se possa avaliar se as estratégias foram realmente eficientes. Então, nós fizemos um trabalho, escolhemos 29 escolas indígenas, as escolas na região dos Ticuna, Nambiquara, no Mato Grosso, Ticuna, no Amazonas, e Chucuru, em Pernambuco. E nós visitamos todas essas escolas, pelo menos um membro do Ministério Público, com um antropólogo e com um apoio técnico, para conhecer as escolas. Visitamos os locais, as secretarias estaduais e municipais de educação, para entender como havia ali o tratamento em relação a essas escolas. Foi feito também um congresso internacional sobre educação escolar indígena, e a gente foi para conversar com os nossos países vizinhos que também têm essa problemática, né? Então, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia. O que vocês estão fazendo? O que não estão fazendo? Esse trabalho, esse projeto, ele tem uma consultoria do primeiro indígena brasileiro que é doutorado, que é doutor, que é o Gerson Baniwa. Então, ele é indígena, ele é uma das pessoas, um dos maiores especialistas em educação indígena. E ele vê essa temática por uma outra perspectiva, porque ele não é como eu, alguém que é fora da comunidade indígena, ele é dentro da comunidade indígena. Então, ele tem nos assessorado de uma maneira que tem realmente tornado o trabalho de maior qualidade, com esse orçamento específico que a gente já falou. O que a gente concluiu desse trabalho? Primeira coisa, o que a gente identificou nas escolas, desde número de alunos, desde quantidade de professores, até a infraestrutura da escola, completamente inconsistente em relação às estatísticas oficiais do Instituto do INEP, que é o instituto específico que cuida das estatísticas da área de educação do Brasil. Então, o que se identificou? Que não são os diretores das comunidades indígenas, das escolas indígenas, que preenchem esses dados, como acontece em relação às outras escolas. É a burocracia da secretaria ou estadual ou municipal. Então, há essa inconsistência, e isso é muito grave. Por quê? Todas as políticas públicas são feitas a partir desses dados estatísticos. Se está havendo inconsistência, então, obviamente, que não se tem como se chegar a um resultado próximo da realidade, porque a gente está trabalhando sob premissas falsas. Por isso foi feita uma recomendação. E aí é importante também a gente entender que nessa área de políticas públicas, mais vale se sentar, se conversar, se tentar convencer, se persuadir os órgãos públicos dos equívocos que estão sendo feitos, porque muitos desses equívocos são institucionais, não são atribuídos a um gestor A ou a um gestor B. Então, a ideia não é entrar com ações para reprimir de improbidade, de criminais, nada disso. A questão é como é esse conhecimento, essa nossa relação próxima com as comunidades indígenas, como a gente pode contribuir para aprimorar esse sistema. Então, isso é uma coisa importante, por isso que a recomendação. E a gente, inclusive, está pedindo o novo censo educacional da área indígena, que a gente já tem notícias positivas que, pelo menos, tinha, né? Não sei como é que vai ser agora com essa transição de governo,
que vai acontecer. Mas, em relação ao governo anterior, tinha um compromisso de fazer... Acho que eu vou ter que ir lá para... foi. Bom, só para as conclusões aqui, gente. Então, aqui... Primeiro, então, essa conclusão é importante. Nós temos um arcabouço jurídico bom, que deve ser valorizado, que a gente não pode, porque nós temos problemas de ineficiência no seu cumprimento, nós não podemos achar que ele deve ser alterado ou revisto de uma maneira sem colocar algo que realmente seja no mesmo sentido. Então, nosso problema não é de mudança normativa, né? Então, a gente pode trabalhar com as categorias jurídicas que nós temos, com as metas, com as leis que nós já temos. O problema é como tornar essa realidade, como tornar isso uma realidade. E aí, a partir da temática, claro que existem várias soluções possíveis, mas como a gente está trabalhando a partir de como aprimorar a atuação do Ministério Público Federal para reforçar ou garantir a eficácia desse arcabouço jurídico, a ideia realmente, eu acho, que é ir por esse caminho da maior inventividade. Então, atuação em conjunto. Nós precisamos também mudar um pouco as faculdades de direito. Que faculdade de direito no Brasil estuda a legislação da escola indígena? Que faculdade de direito do Brasil estuda a legislação de educação, realmente, na graduação? Que faculdade estuda? Então, isso é muito tímido. O que acontece com o profissional do Ministério Público Federal? Ele vai conhecer o direito indígena no momento da seleção pública para entrar na instituição e ele vai ter que trabalhar com aquilo pela primeira vez num dia que ele, às vezes... Eu tenho uma amiga, né? Era uma garota de Ipanema que foi trabalhar em Marabá, no Pará, com todas as questões indígenas. Ali você vai ter que... E aí, vai ter que trabalhar também com toda a sua carga de preconceito. Porque, gente, eu trabalho no Ministério Público Federal há 21 anos, com todos os tipos de causa que vocês possam imaginar. No momento, trabalho com a causa da corrupção. Mas a causa que é menos aceita e menos apoiada pela sociedade é a causa indígena. A causa indígena é o que a gente tem mais dificuldade com o judiciário, mais dificuldade interna, mais dificuldade com a sociedade. Porque é uma minoria, porque as pessoas acham que não entendem a forma de vida deles, não entendem como... não reconhecem um índio como um igual, mas que tem que viver plenamente a sua diferença, para que nós, brasileiros, possamos realmente usufruir dessa riqueza cultural que eles podem nos aportar. Então, eram só essas considerações. Gostaria de agradecer pela atenção de todos.